eu vou ler ele de novo para vocês, não tem nenhum impedimento. Vamos interpretar o versículo. Quando é o tempo da restauração de tudo? Bom, o que nós interpretamos é que no arrebatamento da igreja, Jesus Cristo ele não vem na terra, ele vem no ar. Aí a igreja vai ao encontro dele, ok? Agora, 7 anos depois, ele vem na terra para implantar o milênio. Esse milênio é chamado o tempo da restauração de tudo, tá ok? Então eu vou ler o versículo de novo. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ele falou o seguinte, eu vou provar, né, que não existe arrebatamento pré-tribulacionista. Ele sequer explica o versículo, ele deveria explicar quando que se aplica o tempo da restauração de tudo. O tempo da restauração de tudo é o milênio. O milênio ele começa no fim da grande tribulação, tá ok? Então, tá certo, Jesus só volta para a terra no tempo da restauração de tudo. Isso não impede o arrebatamento pré-tribulacionista, porque no arrebatamento nós pregamos que nós vamos ao encontro de Jesus. Jesus não vem nessa terra. Então, realmente, o céu vai conter Jesus, ou seja, Jesus não vem da terra, tá ok? Até aos tempos da restauração de tudo. Eu vou reler esse versículo agora numa interpretação para vocês, tá bom? O qual... Chegou uma pessoa aqui pedindo para entrar, deixa eu autorizar ela aqui. Pois bem, então eu vou ler o versículo novamente e vou ler interpretando, né? Diz, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, ou seja, até que ele venha implantar o milênio, o reino de paz, o reino de Deus aqui na terra. Tá ok? É isso que tá colocado no versículo. E aí eu repito para vocês, ele fala assim, eu vou provar que o arrebatamento não pode acontecer. Primeiro que ele não explicou nada quando que é o tempo da restauração de tudo. Né? O que parece dessa pessoa, né, vamos dizer, sem querer ofender nada, é alguém que criou um canal e quer colocar alguma mensagem que possa bombar, como eles falam, conseguir likes, né? Ok? Porque o versículo ele não impede nada. Esse versículo ele é amplamente estudado. O tempo da restauração de tudo é o quê? É o milênio, é o reino de Deus implantado na terra. E nós pregamos, né, as igrejas evangélicas pregam que Jesus ele volta no final da grande tribulação para implantar o milênio. Ou seja, Jesus volta no final da grande tribulação, quando ele vai pôr os pés aqui na terra, o pé sobre um monte, o pé sobre outro monte, ou seja, ele vem reinar aqui na terra e vem para implantar esse tempo da restauração de tudo, ou seja, vem para implantar o milênio. E 7 anos, o que aconteceu antes? 7 anos a igreja foi para ele. Então, ele está lendo um versículo que diz o seguinte, que Jesus vai pisar aqui na terra, né? Ele vem do céu no tempo da restauração de tudo. Ok, isso é interpretado por todos os evangélicos que no fim da grande tribulação começa o reino de Deus. Está lá em Apocalipse 19. Jesus vem em glória e dá fim à grande tribulação e então ele implanta o reino de Deus aqui na terra. Esse é o tempo da restauração de tudo. Esse versículo ele não impede nada o arrebatamento pré-tribulacionista, como nós pregamos. Por quê? Porque no arrebatamento, ninguém prega que Jesus vem aqui na terra. A igreja prega que ela sobe para encontrar com Jesus nos ares. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu. Então é diferente o apóstolo Paulo dizer que você vai subir, que você vai aos ares encontrar com o Senhor, e tem uma outra vinda que a Bíblia diz que ele pisa na terra, que nesse caso a igreja não sobe para encontrar com ele, a igreja desce com ele, tá ok? Essa é a grande diferença. Quando o apóstolo Paulo fala de arrebatamento, tá ok? Ele fala que a igreja sobe a encontrar com o Senhor nos ares. Em outro momento, quando a Bíblia fala da vinda de Jesus, no caso para implantar o milênio,
diz que Jesus vem na terra, ele pisa na terra, ele destrói o anticristo, tá ok? Destrói o falso profeta. Então, vamos dizer, olhando por esse prisma, você vê que não tem, na verdade, dificuldade nenhuma nesse versículo. Mas eu queria abrir para os irmãos perguntarem, ou se quiserem que eu repita, tá ok? Eu posso repetir tudo. Eu abro então para vocês perguntarem. Deixa eu ver aqui. Abrir a fila de levantar a mão. Irmão Mariélio Santos Vitória, você levantou a mão. Quer perguntar, meu irmão? Pode falar. Tranquilo, só estudando. Tá ok. Irmã Cleonice levantou a mão? Sim. A questão é que eu já ouvi, então, um comentário dentro desse tema aqui, que eu até preguei sobre ele no domingo há 15 dias atrás. É justamente trazendo esse entendimento, né? Muitos declaram que esses tempos de refrigério pela presença do Senhor seria, então, esse tempo da restauração de tudo. E eu expliquei o seguinte, não propriamente dizendo somente nesse tempo, mas é um tempo que nós podemos hoje viver pela presença do Espírito Santo. Porque Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. Agora o Senhor me corrija. Nessa interpretação aqui, então, esses tempos de refrigério pela presença do Senhor não está diretamente direcionando para o milênio, mas fala de um tempo onde o Espírito Santo de Deus, pelo ato de arrependimento, ele passa então a habitar no homem, que seria então a presença de Cristo em nós, como templo de Deus. E aí, lógico, vai falar sobre esse tempo que o Senhor está falando, assim como depois vai falar sobre ele como o novo legislador, né, lá no versículo 22. Então, isso que eu abordei está dentro do contexto? Então, irmã, assim, em primeiro lugar, não. Porque como ele fala realmente de uma forma escatológica. É claro que lá Israel vai estar vivendo esse tempo da restauração de tudo, a humanidade. E a sua aplicação, que nós já estamos vivendo, está certa. Mas também o texto é realmente escatológico. Porque ele está dizendo que esse tempo da restauração de tudo, Jesus vem do céu para a terra, né? Ou seja, nós estamos vivendo um tempo de restauração espiritual, estamos salvos, mas o tempo da restauração de tudo, o apóstolo Paulo fala, se vocês puderem, abram ali a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 8. Eu vou ler um versículo com vocês, Romanos capítulo 8. O tempo da restauração de tudo, irmã Cleonice, existe a profecia que ela promete que até a terra vai ser de uma certa forma restaurada. Não, meu pastor, isso aí, tudo bem, a minha compreensão que eu estou falando é desse tempo de refrigério que está no versículo 19. Talvez eu não me fiz entender. Sim. Então, é o seguinte, a interpelação foi feita o seguinte, é de que esse tempo da restauração de tudo, que é um tempo em que se propõe, que é o milênio, né, que é o tempo em que Cristo estabelece novamente a paz, né, para nós. Então, esse tempo de refrigério que está proposto no 19, ele seria, então, entendi. o tempo do milênio. Não, entendi, tá certo, tá certo. O refrigério é um tempo onde o arrependimento que você tem no seu coração, ele vai provocar, então, um retorno seu a Deus, o Espírito Santo de Deus vai fazer a regeneração, vai acontecer aquilo tudo, a gente já sabe na doutrina, né? A justificação. E você, como templo de Deus, então, agora você já tem um tempo de refrigério por causa da presença do Senhor na sua vida. Então, vê se eu encontrei o apoio certo aqui. A interpelação foi essa, que esse tempo de refrigério é o milênio. Eu falei que não. Não, aí não, Nós já estamos vivendo ele por causa da presença do Senhor em nós. Em seguida, ele vai abordar o milênio, certo? Então, mas veja o seguinte, o apóstolo Pedro, nesse momento, eu estava pensando no versículo 21, mas vamos partir do 19, então realmente a princípio eu não entendi bem. Mas observe o seguinte, o apóstolo Pedro, ele está pregando para quem? O apóstolo Pedro está pregando para israelitas, ok? E ele fala que eles devem se arrepender e que venha o tempo do refrigério. Ele está dizendo que Israel deve se arrepender
e que venha o tempo do refrigério. Então, para Israel, os tempos do refrigério vai ser o momento da restauração de tudo. Agora, como Israel não se converteu, nós estamos vivendo esse tempo do refrigério. Mas ele deu como um alerta: se Israel se convertesse, eles viveriam o tempo do refrigério agora. Só que Israel não se converteu, né? Quem está se convertendo no cristianismo está vivendo o tempo do refrigério. Mas quando ele fala ali no plural, tempos do refrigério, né, a mensagem, como está sendo direcionada a judeus, a israelitas, né? Ok? E nesse momento nós sabemos que até o apóstolo Pedro ele ainda não tinha um entendimento completo sobre a participação dos gentios na salvação. Nós vemos que ele vai ter problema depois, ok? Mas então esse tempos do refrigério, lembra que eu expliquei lá naquele encontro os tempos determinados de Deus, que é aquele texto lá de Levítico 23, né, aqueles 7 tempos determinados. Então, quando ele fala aqui até esse tempos do refrigério, né, o que parece é que ele está pregando para israelitas, falando o quê? Daquele 7º tempo, que é o tempo do tabernáculo, que é o milênio. Tá ok? Agora, ele está dizendo o seguinte para eles: um dia Jesus Cristo virá para vocês, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Olha, vocês podem voltar a ser nação salva, tá ok? Né, crer em Jesus até que Jesus volte para salvar vocês. Porque, vamos dizer, agora eles já mataram Jesus, né? Mas aí ele dá um alerta, ele chega no versículo 21, ele está dizendo, ó, esse Jesus que virá, né, para trazer um tempo novo para Israel, o céu vai contê-lo até o tempo da restauração de tudo. Então, aplica-se a nós, que nós estamos vivendo um tempo do refrigério. Mas lembre-se que aquela palavra moadim, aquela palavra hebraica, que significa tempos determinados, essa linguagem tempos para eles era uma linguagem muito comum em Israel, porque eles esperavam o tempo, o 7º tempo, que era eles tinham passado pelo 6º tempo, que era o Yom Kippur, o dia do perdão, e chegavam no 7º tempo, que lá em Levítico 3 é chamado de tabernáculo, que todos interpretam como sendo o milênio. Então, esse tempos do refrigério, a pregação como ele está fazendo aqui, ele está direcionando a Israel. Mas ele está dizendo que, olha, vocês rejeitaram, né, tá ok? Ele foi pregado, vos foi pregado. Deus vai enviar Jesus um dia para vocês, em um tempo, né? O céu vai conter ele até os tempos da restauração de tudo. Então, quando ele utiliza essa expressão tempos, em primeiro lugar, ele está pensando realmente para Israel e vamos dizer, falar para eles, né, que eles fiquem com essa mensagem, que eles deveriam estar hoje com esperança desse tempo de refrigério. Mas eles, claro, continuam rejeitando Jesus. Então, nós podemos aplicar a nós espiritualmente, porque nós estamos vivendo um tempo de refrigério, a salvação já chegou a nós. Mas o texto todo, o que ele parece realmente está direcionado, o destino é Israel, e ele está falando dos tempos, né, do refrigério, tá ok? E do tempo da restauração. Ele está dizendo que Israel tem que aceitar Jesus, né? Porque se vocês fizerem isso, vou ler de novo o versículo 19 e 20. Observe, né? E envie ele a Jesus Cristo. Não, desculpe, o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então, ele está falando para israelita. Se você vê, por exemplo, como o versículo 17, olha o que ele diz. E agora, irmãos, eu sei que vós está perfeita... Não, desculpe. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, ou seja, rejeitaste o Messias por ignorância, como também os vossos príncipes. Está vendo? Ele está falando para Israel. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ou seja, vocês rejeitaram o Messias. Observe que o foco da mensagem é Israel. Tá ok?
Aí ele diz, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ele não separa que Israel, aquele que aceitar ali, não faz mais parte de Israel, que ele faz parte da igreja, mas está implícito, tá ok? Então ele está dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados de matar o Messias. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ou seja, ele vai trazer um dia esse refrigério, essa salvação. Agora vocês têm que se arrepender, porque isso aí vai acontecer quando? Versículo 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. E esse tempos da restauração de tudo, com certeza ele está falando do milênio, do tempo determinado do tabernáculo. Então, lá no versículo 19 também, o tempo do refrigério, ok? Tempos do refrigério, ele está fazendo também referência àqueles 7 tempos, e no caso, o milênio. Se eles aceitarem Jesus agora, eles vão, como você disse, entrar no tempo do refrigério. Mas que existe uma profecia para Israel, existe. O tempos do refrigério, ele é um sinônimo do tempo da restauração de tudo. Consegui responder? Sim, mas como essa pergunta me foi direcionada e ela me causa, assim, uma certa dificuldade para entender agora o que o senhor está colocando a palavra tempo dentro do Moadim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1, também tem esse termo. Ele aplica-se da mesma maneira, por exemplo, sabe, porém, nisto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A mesma palavra, ela é Moadim? Nesse caso, o destino é a igreja, né? Pensando no destino, nessa palavra, o que nós pensamos, esses tempos trabalhosos seriam esses últimos dias, né, que vão surgir problemas de todos os tipos para a igreja, heresias, tentando, pessoas se desviando, igrejas se desviando, falando de grupos de igreja, né, que seriam cristãos e de repente vão apostatar da fé. Nesse caso, o destino é a igreja. Mas aquele capítulo 3, aquela mensagem ali, ele falou para os judeus sobre eles terem rejeitado o Messias e que eles deveriam se arrepender, ok? Porque com esse arrependimento viria o tempo do refrigério. E ele prossegue no texto seguinte, falando do tempos da restauração de tudo. Então, como o destino ali é Israel, então, nesse caso, nós temos que olhar como tempos da profecia. Mas já na carta individual para as igrejas, né? Inclusive para gentios que não tinham nenhum contato com essa mensagem, tem muitos evangélicos que não gostam de estudar o Antigo Testamento, não gostam de estudar o livro de Levítico, fazer uma pregação no livro de Levítico é uma normalidade para as pessoas, né? Então, às vezes, para o gentio, ele não olha isso. Mas se você chegar para um judeu hoje, todo judeu vai conhecer isso. Um evangélico, ele não está, deveria, mas não está muito ligado nesses tempos de Levítico 23. Eu digo que deveria porque ele é profético para os nossos dias, né? Mas se você fizer um teste, o meio cristão, ele não tem muita ligação com essa mensagem. Já aqueles do apóstolo Pedro lá pregando para aquelas pessoas, aqueles ali eram judeus que tinham matado o Messias. Depois você está escrevendo para cristãos que estão em todos os lugares, né? Então, nesse caso, eu não aplicaria. É claro que nós estamos falando, por exemplo, eu faço questão, pedi o pastor Jefferson para orar antes, porque a interpretação dessas questões não são fáceis, né? Não são fáceis. Bom, esse versículo também, ele não atrapalha muito a questão do tempo do arrebatamento, tá bom? Então, eu olho para aquele versículo ali, o 19 também, como ele realmente falando para israelitas e desse tempo futuro para eles. Até como ele falou, irmãos, vocês mataram o príncipe, mataram o Messias, mas agora vocês têm que se arrepender para vir o tempo do refrigério. E quando virá? Deus vai enviar Jesus para vocês, no tempo da restauração de tudo, né? Mas se eles se arrependessem ali, aceitassem essa mensagem, eles individualmente seriam salvos, mas a nação não seria salva. A nação
não tinha, só no tempo do refrigério, que até Jesus Cristo tinha falado no sermão profético que eles iriam rejeitar, Jerusalém seria destruída até que se completasse o tempo dos gentios, tá ok? Então, quando se completar o tempo dos gentios, tá ok? Aí entra o tempo do refrigério, o tempo da restauração de tudo. Bom, eu leria esse texto dessa maneira, entendeu? Entendi. No caso, então, como ele está direcionando a mensagem para judeus, seria um tempo de refrigério para eles a partir do arrependimento dos pecados. Isso mesmo. Mas nós, como igreja, apesar desse texto não estar sendo direcionado para a igreja, mas nós podemos entender que nós já vivemos esse tempo de uma forma aplicada a nós, por causa da presença do Senhor em nós, ok? Ok, perfeito. Então, tá certo.